tarde, boa noite para você que está aqui mais uma vez me dando o privilégio da sua companhia em mais um sempre especial CristoCast. Hoje muito especial, vocês vão ver só. Se é a sua primeira vez aqui no canal, deixa eu me apresentar. Eu sou a Andréa Amazonas, anfitriã aqui do CristoCast, e é muita alegria que eu tenho no meu coração em te receber aí do outro lado. Antes de começar, eu quero muito pedir para você se inscrever no canal se você ainda não está inscrito. Dessa forma, você vai receber todos os outros testemunhos, todo o nosso conteúdo que a gente publica aqui no canal e ficar também muito mais ligado em Deus através de tudo que a gente publica aqui no canal. Aproveita também, já deixa aquele like, porque eu tenho certeza que você vai adorar a nossa conversa de hoje. E compartilha também, pega o link, envia para 3 pessoas que você ama ou 3 pessoas que você sabe que estão precisando receber uma mensagem de Deus no coração delas. Quero também aproveitar e te convidar para engajar aqui na nossa missão do CristoCast, sendo um apoiador do canal, assim como o Estúdio 091, que aparece aqui nessa tela bonitona, que é um dos patrocinadores aqui do canal, é um estúdio aqui onde a gente grava, né? Sempre o nosso programa, um estúdio de qualidade, profissionais de excelência. Então, se você quer falar com o Estúdio 091 ou patrocinar o canal, entre em contato no nosso inbox. A gente está à disposição para te receber e dessa forma você também ser um canal de bênção na vida de outras tantas pessoas. E para não criar mais expectativas, eu quero apresentar para vocês o nosso convidado de hoje, que eu tenho certeza que vocês conhecem como o Careca, do Mingau do Careca, que começa dando um recadinho para aquela câmera ali. Boa tarde, é um prazer estar aqui. O meu nome é Vanduil, né? O meu nome é Vanduil Fernandes. Eu sou conhecido como Careca, ou melhor, Mingau do Careca. As pessoas assim falam muito sobre Careca do Mingau, Mingau do Careca, mas as pessoas me chamam na rua de Careca do Mingau. Então eu estou aqui dando meu boa tarde e agradecendo neste momento estar aqui, podendo falar um pouco da minha vida, um pouco da minha história, dar um pouco do meu testemunho, do que Deus fez e do que Ele ainda há de fazer na minha vida. Bem-vindo mais uma vez ao programa. Combinamos que eu vou lhe chamar de Careca, não é assim? Sim. As pessoas me conhecem como Careca, e aí se eu colocar Vanduil, muita gente não vai entender, não vai saber quem é. Pronto. Mas o Careca do Mingau, o Careca, acredito que sim. Então vamos linkar as duas coisas. Da onde surgiu o seu apelido Careca, que aí já vai me remeter ao início da sua história, né? E quero saber muito se o senhor já era de uma família cristã, desde a infância. Assim, eu aos 5 anos de idade eu era careca. Até os 5 anos de idade eu não tinha cabelo. Minha mãe conta algumas histórias lá, mas enfim, até os 5 anos de idade eu não tinha cabelo. E aí é aquela coisa, a pessoa passa ali, careca, ele é careca, e aí pegou. E aí, juntamente com isso, meu nome é um pouco complicado de pronunciar, e as pessoas se habituaram a me chamar de careca, né? Dentro com que diz respeito a vir de família cristã ou não, a gente nunca tinha, a minha mãe nunca, ela não tinha assim, esse mato da gente para a igreja, seja ela católica, seja evangélica, ela não fazia isso. Nós não temos lembrança disso. Como a nossa vida sempre foi uma vida muito dura, a gente não recorda sobre isso. A minha mãe, ela tende para ser católica, ela vai, ela diz que ela é católica, mas a gente não tem essa noção aí de que ela acompanhava a gente ou levava a gente para a questão católica. Ela levava a gente em outras situações, para outro lugar, que não era a igreja católica nem evangélica. Então a gente não tem essa... Mas assim, era uma mulher que trabalhava muito, lutava, foi muito lutadora. E por conta dessa busca dela não ter ajuda, hoje ela tem 88 anos, é viva, é ativa, né? Ela veio do Ceará com alguma situação difícil, o ex-marido dela queria matá-la, teve todo aquele negócio, ela teve que vir corrida
Hoje eu estava comentando com as minhas filhas que hoje a mulher, a gente descobre um pouco mais sobre a mulher ser ou não violentada em todos os seus direitos, mas hoje a gente procura, a gente sabe, por conta da internet, por conta dos direitos que a mulher alcançou, né, no longo da sua vida, mas naquela época era um pouco mais difícil, né? Matava-se mulher. Hoje eu estava comentando na minha mesa com um pastor, amigo meu, nós estávamos almoçando, ele veio almoçar comigo e eu estava comentando justamente sobre isso, sobre a violência contra as mulheres. Um programa na rádio, na televisão, estava falando, e nós comentamos que naquela época era um pouco mais difícil. Então ela veio de lá corrida, né, por conta dessa situação do ex-marido, queria matar, e quando chegou aqui, ela teve muita dificuldade e a gente entende, né? Parece fugir do assunto, mas não foge do assunto, porque a gente entende que ela não buscou muito isso, porque ela estava muito preocupada em arrumar onde morar, de que forma viver, em cuidar da família. Né? Cuidar da família. E aí ela meio que se descuidou disso. Sim. Mas hoje a gente está aqui mudando esse quadro. Deus não nos tirou de onde nos tirou, para nos tirar e colocar aqui para mudar a história da vida da gente como um todo. E quando foi que o senhor descobriu Jesus? De uma maneira muito, assim, muito peculiar. Então, eu era um jovem, tinha 18 para 19 anos, eu tive um encontro com Jesus. Avenida João Paulo II, esquina com a Avenida Ceará. Então, assim, eu estava buscando alguma coisa para fazer. Eu era um homem sem estudo, um jovem, mas que sempre busquei trabalhar, tentar construir alguma coisa. Infelizmente, não foi muito cedo que eu comecei. Deus, com o seu propósito na vida do ser humano, eu vinha passando na João Paulo, um irmão meu, em uma festa, conheceu uma moça. Essa moça, a mãe dela era evangélica. E aí ele conquistou a moça na festa, né? Eu também conhecia ali, mas muito pouco. Então ele começou a caminhar para conhecer a moça. E aí ele passou a ter um relacionamento com ela, a família dela é evangélica. E aí começaram a falar do amor de Cristo para ele, e ele começou a caminhar para a igreja. Parece algo assim, deixa onde ele quer fazer algo na tua vida, é impressionante o caminho que ele faz para chegar à tua vida. Sim. E aí ele chegou lá, ele encaminhou, e aí o cunhado dele, Eliel, se eu não me engano, ele congregava numa igreja pequena na Avenida do Ceará, lá chamada Igreja Evangélica Congregacional. Onde o pastor lá, eu não sei se ainda é vivo, dizem que sim, eu não tive mais o prazer de encontrar ele, pastor Leonel. E aí, uma dessas ele foi para a igreja. Quando ele saiu da igreja, eu ia caminhando para São Brás, para tentar fazer alguma coisa lá. Ele me encontra no meio do canteiro. E aí, como tu vai? Então eu comecei a conversar. Tá difícil, eu vou atrás de alguma coisa. Eras, careca, como ele me chama. Eras, careca, bora para a igreja. Dá o teu dízimo. Oferece para Deus o teu dízimo que ele vai te abençoar. No domingo eu fui para a igreja. Claro que a intenção do homem é uma, mas Deus ele sabe como trabalhar. E aí eu fui na intenção, vou dar meu dízimo para mim ser abençoado, para mim. E não deixa de ser uma verdade. E aí eu peguei e fui para lá. No primeiro dia, aí me apresentaram o pastor, eu entreguei o meu dízimo, do pouquinho que eu tinha ganho, e ele me convidou para ir para a escola bíblica. Vem aprender de Deus com a gente. E eu fui. E aí foi meu primeiro encontro com Deus. Maravilhoso. Só que eu tinha 19 para 20 anos, e eu acabei, depois de um ano, eu acabei me afastando. Só que aquilo ficou dentro do meu coração guardado. Então o temor por Deus, as coisas de Deus, eu fiquei ali. O tempo todo eu pensava, falava. Tá? E aí me desliguei. Mas eu sempre tinha ali altos e baixos, jovem, passando dificuldade, né? Então esse foi o meu primeiro momento com Deus. E antes do senhor continuar, me diga assim, o senhor lembra ainda assim, exatamente dessa virada, de como era antes, que o senhor não tinha tido esse encontro, e como a sua cabeça ficou depois?
né? Ainda que tenha se afastado, mas como foi esse encontro realmente? O que o senhor considerou que fazia a diferença? Por que receber Jesus no seu coração? Assim, jovem, Hum. ele não pensa muito nisso. Ainda mais aquele que está vindo do mundão. Aquele que está ali na festa, tendo bebida, cigarro, coisa que o mundo te oferece. Sim. Te oferece e te abre uma expectativa, um leque imenso. Uhum. Mulher, bebida, cigarro, prostituição. Uhum. Jovem, né? Eu nunca usei droga, mas oferecia droga, oferecia dinheiro, dinheiro ilícito, né? Só não oferecia aquilo que hoje eu reconheço como dinheiro lícito, não. Então, assim, eu sempre tive essas coisas para mim, né? Mas um dia eu peguei o ônibus e fui para o Ver o Peso. Isso assim é muito, muito assim. Quando eu conto essa história, eu fico pensando, Deus, de onde tu me tirou? De que vida tu colocaste para mim? E aí eu dentro do ônibus, aí eu olhei para a janela, pela janela, aí eu fiquei pensando assim. Até hoje eu me lembro desse momento. Eu disse, daqui a 100 anos eu vou estar morto. Eu não vou ter nada, não vou ter uma família. Não vou ter nada. O que eu estou fazendo da minha vida? Aí foi o estalo. Eu digo, meu Deus, o que eu estou fazendo? E aí, aquele negócio, aquele momento ali, Deus falando comigo, e eu fui embora e a coisa ali meio que se apagou, né? Só como eu digo, sempre fica no coração. Sim. E aí eu peguei, tá. Tudo isso aí ficou escondido dentro de mim Ficou guardado. Até eu casar, até eu encontrar minha esposa. Aí, daí o senhor já tinha quantos anos? 43, eu tinha 33 anos. Depois a coisa veio acontecendo, cheio de coisas ruins no meio do caminho. Eu posso te dizer que a minha vida antes de eu encontrar Jesus não foi... Se hoje é difícil, naquela época sem Jesus era mais difícil ainda. Muito mais, porque Deus abriu as portas para mim. Deus primeiro me deu uma família, me deu uma esposa. Depois ele me deu uma família. Só que Deus vem construindo a minha vida desde lá, porque eu observo em toda a minha caminhada que eu não estava com Cristo, né? Ou achava que não estava, né? Eu venho observando as mudanças que Deus vinha fazendo na minha vida. Aos 12 anos de idade, a minha mãe foi embora para Castanhal. Eu vim de uma família pobre, né? Onde a gente precisava pedir esmola, literalmente, sair com uma latinha. Meu pai era um homem que tinha recurso, né? Não muito, mas tinha recurso. E ele não honrava como pai. E a gente ia trabalhar, quando voltava de lá, e dizia que não tinha dinheiro. A minha mãe estava desde 5 horas da manhã na fábrica de castanha, lá no Ver o Peso, na Mutran. E ela trabalhava de 5 horas da manhã até meia-noite, de segunda a segunda, não tinha intervalo, não tinha nada. E nós éramos 8 filhos, a gente ficava lá. E aí eu ia para o meu pai trabalhar, ele mandava a gente ir embora, não tinha o que comer, nós pegávamos uma latinha, às vezes até era engraçado, porque a gente tinha 7, 8, 9 anos de idade, a gente ria como se fosse uma brincadeira. Só que inocente, né? Inocente, por conta disso. E aí nós pedíamos esmola e voltávamos, mas assim, e aí comia aquele resto de comida das pessoas, que as pessoas me ofereciam pão duro, e assim, alguns davam de coração, outros nem tanto, e a gente vivia uma vida muito sofrida. Né? Aos 12 anos de idade, a minha mãe teve uma coisa boa que aconteceu na vida dela. O meu irmão mais velho, ele morava em Castanhal, ele arrumou, tentando não me alongar muito, ele arrumou um emprego lá em Castanhal, e nós éramos 4 mulheres e 4 homens. Ele era o mais velho, arrumou um emprego. E a gente tudo passava fome aqui. Passava fome de verdade. A gente não tinha realmente o que comer. A minha mãe saía, recebia muito pouco, ganhava muito pouco. A gente não estudava, mas sempre com aquela dificuldade. Ela dizia para a gente assim, olha, a gente eu vou trabalhar, vocês já sabem o que fazer.
Se eu pegar vocês mexendo na coisa dos outros, eu vou queimar a mão de vocês. Alguém que usava dessa expressão, ela não era má. Era uma mulher só que cuidava da gente da forma dela. Sim. Amo a minha mãe, amo. Sinceramente. E naquela época era outra forma. A vida era muito dura e as pessoas aprendiam a ser duras também, né? Mas não quer dizer que refletia o coração. Não refletiu o que a minha mãe era. E aos 12 anos de idade, a minha mãe foi embora. Meu irmão arrumou um emprego. E aí, não posso dizer que não é Deus caminhando a vida, tem que fazer feito. E o meu irmão arrumou um emprego, aí ele chegou, veio de lá, não tinha telefone, ele veio de lá, mãe, arrumei um emprego, tem um lugar onde a gente ficar, e a gente vai passar desse sufoco aí. Qual mãe não abriu o sorrisão? Só que teve uma coisa ruim. Ela disse, não dá para levar todo mundo. Uma decisão muito difícil. Com certeza. Aí não dá para levar todo mundo. Aí ela decidiu optar em levar as 4 mulheres. Esse meu irmão hoje, ele é técnico em refrigeração, mais velho, mais novo que eu. Eu tenho uma empresa que eu posso dizer que me tirou. Então, assim, a gente viveu uma vida diferente, aí nós conseguimos construir, mas ela levou as 4 mulheres para lá e deixou os 4 homens aqui. 11 que ia fazer 12, eu tinha 12 ia fazer 13, o Vitinho tinha 13 ia fazer 14 e morreu num acidente trabalhando num caminhão frigorífico lá na Estrada Nova. Então, assim, nós 3 ficamos aqui. E, assim, um quartinho pequeno, a gente tinha lá. Mas a gente foi sempre guardado. Hoje eu entendo que Deus nos guardou de uma tal forma que nós... e a minha mãe também era uma mulher, a gente traz isso dela, ela é uma mulher muito honesta. Então, assim, ela deixava de comer, porque o pouco que a gente tinha lá, ela deixava da gente com fome, mas pagava da dívida do cara da taberna, né? Então, assim, toda a minha família como um todo, todos os meus irmãos, nós tudo temos as nossas casas, nós trabalhamos, nós temos família, né? Não tem nenhum, até agora, nenhum formado, nós estamos se formando, uma educação física, outro fazendo. Então, assim, nós temos uma estrutura, digamos assim, hoje. Mas nós passamos, para a gente chegar aqui, nós passamos pelo sufoco. Então, assim, desde os 12 anos eu moro sozinho, aspas, né? E assim, nós passamos por muita dificuldade. Naquele tempo jovem, eu falo um pouco alto, né? Hoje eu estou falando um pouco mais baixo, mas assim, no dia a dia eu sou um cara que falo muito alto, forte, porque eu preciso usar isso para me defender contra a violência, né? De todos os tipos que deve imaginar que uma criança de 12 anos pode passar, morando sozinha. Mas eu não guardei isso como rancor. Hoje eu tenho 3 filhas, uma que tem 9, uma que tem 19, uma que tem 22, uma está fazendo publicidade, quer ser publicitária, uma está estudando para fazer, vai passar, se Deus quiser, com a graça de Deus ela vai ser médica, ela está lá fazendo, lutando para fazer medicina, a outra tem 9 anos, é claro. Então, assim, eu tenho uma boa casa, eu tenho uma vida estrutural boa. Então, assim, como depois de todo esse histórico, não dizer que Deus vem nos guardando, duvidar quem é Deus. Tudo isso ele fez por mim. Então, eu vim trazendo, atravessando tudo isso. E aí, quando eu chego aqui, eu digo, aos 33 anos, arrumei uma esposa. Foi algo muito difícil. Eu estava em Castanhal, aí vendendo as histórias da vida que leva a gente para alguns lugares. Eu estou lá vendendo, eu vim embora para cá. A minha irmã namorou um rapaz, esse rapaz é irmão da minha esposa agora. E aí ele disse, tá ruim aqui para vender, vamos para Belém. Eu deixo ficar na minha casa. Vamos lá, minha mãe deixa, tá guarida, tá, porque eu não tinha aqui. E aí eu vim embora para cá e chegando na casa dele, nós começamos a fazer, nós dois trabalhando juntos. Eu conheci a irmã dele, e aí nós já passamos a namorar, ter um relacionamento, e aí nós fomos morar
na minha casa, num quartinho que eu já tinha feito, que o terreno era da minha mãe lá, desde quando a gente era criança, tá lá. E aí, quando deixamos lá, e aí nós fizemos a primeira filha, né? Só que de lá para cá, tudo mudou. Tudo, exatamente tudo. As histórias de vida, como Deus vem trazendo, hoje eu digo assim, quando eu estou conversando assim, gente, eu tenho 57 anos de idade, né? E que se eu tivesse hoje a sabedoria e tudo que eu construí quando eu tinha 25, 26 anos, eu não passaria por mais sufoco. Eu morei de favor na casa dos outros. Uma senhora chamada Dona Graça me deu guarida dentro da casa dela. Ela me dava café, almoço, janta, dormia na casa dela e eu tinha que tomar conta do resto das minhas coisas. Então, assim, tudo Deus vem trabalhando. Eu digo, se eu tivesse hoje a sabedoria, o conhecimento, tudo que eu conheço, a experiência que eu tenho hoje, quando eu tinha 20, 25 anos de idade, certamente eu estaria em outro lugar. Por quê? Porque tu é jovem. Se tu vai pegar o dinheiro aqui, eu costumo dizer que a gente não estaria muito bem com Deus. Porque se eu tivesse ganhando com esse recurso que eu tenho hoje, que costumo dizer também, perto do que eu tinha, é muito. Eu sou hoje um cara rico. Eu digo às pessoas, tu é rico, cara? Eu sou. Você já passou fome? Você já pediu esmola alguma vez? Então você não tem ideia o que é isso. Então, para quem pode hoje escolher o que comer, dormir num quarto com ar-condicionado, eu cheguei a dormir numa casinha de cachorro porque eu não tinha onde dormir. Você não faz, as pessoas não fazem ideia. Hoje ele me vê andando por aqui, conversando com uma pessoa ou outra, não faz ideia. Eu dormia numa casinha de cachorro. Eu dormia num banquinho, que eu não tinha mais casa, a casa se deteriorou, eu dormia num banquinho. E aí, quando chovia, ou estava muito frio, eu tinha que entrar na casa do cachorro e dormir lá. Então, para você que tem hoje, pode escolher o que comer, mas outra hora você pedia esmola. Que você não tinha onde dormir. E hoje você tem um quarto com ar-condicionado, uma cama boa, né? Então, como não atribuir isso a Deus? O senhor acredita que as provações que vêm, né, as provações que a gente passa na vida, elas são para que Deus trabalhe em nós, trabalhe o nosso coração? Forjando o teu caráter. Essa é a palavra que eu uso. Eu passei por muitas. Só que nada disso me afetou. É como eu falei agora há pouco. Nada disso me afetou, como é que eu posso dizer, negativamente. Se eu tinha um pai que não me dá comida, o que eu faço? Eu alimento bem as minhas filhas. Se eu tenho um pai que me deixava dormir numa casinha de cachorro, hoje eu dou um quarto para cada uma das minhas filhas. Então, a gente acaba sendo forjado a ser um homem de bem, para as suas provações. Eu não quero nada. Eu costumo dizer que eu não faço nada para Deus, exatamente nada, para Deus me dar alguma coisa. Eu faço porque Ele já me deu. Eu faço para agradecer o que Ele fez por mim. Eu gosto muito disso. E também me faz pensar assim que diante de tanta provação, né, tem muitas pessoas que acabam ficando distantes de Deus, ficam com raiva, ficam magoadas, não querem saber de Deus, porque estão passando por isso ou aquilo, né, aquelas provações às vezes muito difíceis, né? Isso não aconteceu com o senhor? Eu sou hoje um testemunho vivo de que tudo o que acontece, se você estiver me escutando, né? Você que está me escutando, precisando disso. Tudo que acontece na vida da gente, tudo, exatamente tudo. Não interessa se é algo assim que te magoou muito. Mas tudo é um propósito de Deus na vida da gente. Tudo, exatamente tudo. Hoje eu olho para trás e percebo que todo aquele sofrimento que eu passei lá foi justamente para me formar o homem que eu sou hoje. Eu tenho a minha dificuldade. Eu, às vezes, sou muito aborrecido, às vezes. Às vezes eu estou aqui, careca, eu digo, não, gente, é assim, perdoe, né? Mas, é assim, eu não consigo ver
alguém que passa por uma dificuldade que não seja ali o forjar de Deus na vida dela. Então, eu passei pelas minhas dificuldades justamente porque eu estava do jeito que eu estou hoje aqui. Eu posso te garantir que, assim, você está mal, tá? Mas eu não sei da dor de ninguém. Mas eu sei da minha. E eu sei tudo o que eu passei, exatamente tudo. Sempre Deus estava comigo, em todos os momentos. Isso me forjou. Passei um homem que pega uma porrada hoje. Olha, eu vou dar um exemplo aqui, simples. Eu já ajudei pessoas dentro da minha casa, comeram no mesmo prato comigo, pessoas que eu tirei de uma situação difícil e coloquei numa situação boa, que eu sentei num banco com um juiz, ele olhou para mim e disse assim, eu estou há 4 meses esperando essa oportunidade de te ver numa situação difícil. Não vou falar. Sim. E eu saí de lá e disse, não acredito nisso, que esse cara falou isso para mim. E adivinha se eu deixei de ajudar outras pessoas? Não. Mesmo ajudando outras pessoas, eu passei pelas mesmas situações. Não foi 1, 2, 3, 4. Foi muitas, muitas. Então, se você passa por essas situações como eu passei, lá na frente você vai ter algo de bom que Deus vai te dar. Então, serviu para forjar meu caráter, mostrar quem eu sou. E posso te garantir, hoje eu tenho certeza que Deus estava andando comigo todos os tempos e eu não desisti de estar do lado de Deus, porque eu sei que Ele nunca desistiu de mim. Nunca. Eu olho para Deus assim, como algo... Assim, pode ser difícil para as pessoas acreditarem, porque muitas das vezes a gente fala até o que a gente não quer. Sim. Porque nós somos falhos. Ninguém vai acertar 100%. Tem uma história muito bonita de alguém, que eu não sei se é verdade, mas eu tiro como um exemplo muito bonito de 2 jovens que estavam evangelizando e estavam muito perfeitas, e estavam ali, foram por uma certa situação, chegando lá, foram evangelizar, chegaram lá, converteram 2, 3 mil pessoas lá num culto. Quando voltou, os pais e as mães, as 2 morreram, né, no acidente de carro. Isso é uma história que contam aí, eu não sei se realmente eu não pesquisei. E na volta, morreu, no acidente de carro, morreu as 2 filhas. E aí a mãe ficou em depressão por conta disso, claro, são as filhas dela. E aí Deus falou para elas, eu não levei simplesmente porque elas precisam, eu levei porque elas eram santas, eram muito boas para estarem aqui, nessa terra. Então, assim, o propósito de Deus na vida de cada um. Então, eu não sou melhor do que ninguém, mas também não sou pior. Então, eu posso dizer para as pessoas que eu faço as coisas erradas? Faço. A gente acaba falhando. A gente não é perfeito. Por que conta essa história? Porque se você for perfeito, com certeza Deus vai te levar daqui. Então, se você já quer ser perfeito, se você estiver preparado, se você é perfeito, Deus vai te levar, vai te arrebatar, como a gente fala. Está preparado? É perfeito? Se não for perfeito, então concorde comigo que a minha imperfeição, eu não estou sendo ajustado por Deus. Sim. A intenção é, dia a dia, a gente ir melhorando. Sim, eu melhoro cada dia. Mas perfeitos nunca seremos. Não, a não ser um dia certo. Tem pessoas que dizem, não, mas tem que ser perfeito e tal. Certo, tem que ser. Eu estou buscando. No momento certo, eu vou atingir a perfeição. E o que Deus vai fazer comigo? Levar para perto dele. Sim, mas se Deus quiser. Para quando eu chegar lá, perfeito. Deixa eu perguntar para a pessoa. Se Jesus voltasse hoje, você mesmo, você que está me ouvindo, e você que está aqui comigo, se Jesus voltasse hoje, você iria para o céu? É difícil responder, né? Eu não tenho essa dúvida. Eu iria, porque eu tenho fé nisso. Então, se você tem fé em alguma coisa... Se for no quesito fé, eu iria. Mas a Bíblia diz que a fé... exatamente considerando a minha imperfeição, eu tenho dúvida. Considerando a imperfeição. Mas aí a gente estava conversando em imperfeição e a gente passa aqui no quesito fé. Então, assim, é pela fé. Então, se você tem fé, irmão, que você está aí, né? Você vai buscar. O irmão que está me escutando, ele vai saber que o que você vai fazer para Deus é pela fé.
E se você vai estar ali, eu vou buscar Deus, eu vou buscar Deus, eu vou vencer. Quando você está num quadro depressivo, ore a Deus e Ele vai te dar força. Se você está buscando uma vaga, uma porta para emprego, ora a Deus. Ah, mas não aconteceu hoje. Mas deixa eu te falar uma coisa. Passei 24 anos da minha vida buscando o momento certo para eu trabalhar, de eu arrumar uma porta que abrisse. Porque assim, eu só tinha a sexta série. Uhum. Eu não tinha como era que eu ia arrumar um bom emprego. Então eu não consegui. E quem me deu essa expectativa foi Deus. Uhum. Porque Ele vem me guardando e disse, não, na hora certa. Eu hoje agradeço a Deus porque Ele só me deu agora a oportunidade de ter uma empresa, de ter algo que ganhe o meu dinheiro. Então eu agradeço a Ele exatamente porque Ele me deu só agora. Porque se Ele tivesse me dado há 30 anos atrás, 35 anos atrás, eu tenho certeza do que eu estou falando. Eu não estaria aqui conversando com você, porque nem cristão eu seria. Eu estaria nesse mundo perdido. Então, o momento certo é o momento de Deus. Ele sabe como abrir as portas para a tua vida. Me diga assim, então, por que vale a pena crer em Deus? É uma pergunta muito difícil, é muito difícil e muito fácil de se responder. Porque difícil, quando a gente fala de difícil, é porque a gente não pode enumerar ou qualificar Deus da forma que Ele merece, da forma que Ele é. Não tem como a gente falar isso. Mas posso dizer que é tão fácil por tudo que eu passei. Experiência de vida, de onde Ele me tirou, de todas as lutas que eu tive. Eu tenho alguns testemunhos que me deixam um dia eu novo convertido. Eu acho que eu tinha de 6 meses a 1 ano. E eu briguei com a minha esposa. Sabe onde foi o meu refúgio? Onde? Bebida. Eu bebia, eu dançava. Era metido a dançarino, né? Aí bebia, chegava bêbado em casa e fazia show. Então, assim, aí eu saí, briguei com a mulher e fui para casa, para um lugar onde a gente conversava. Aí eu cheguei lá nesse lugar e tomei uma cerveja, tomei 2, tomei 3. Eu me lembro da terceira cerveja, na quarta, o rapaz chegou, paga uma para mim aí, careca. Eu disse, dá uma para ele aí. E pedi outra. Eu me lembro eu acordando em casa 9 horas da noite. Isso era umas 2:30 para 3 horas da tarde. E eu acordei em casa 9:30 da noite. E aí a minha esposa tinha batido uma foto minha jogado, deitado no corredor lá do chagão de casa. Bebo, jogado. Aí quando ela mostrou a foto, olha como tu estava ontem. No mesmo momento que ela mostrou a foto, Deus falou assim comigo. É para aí que tu quer voltar? Forte, né? Tu sabe de onde eu te tirei? Tu estás virando porco. Você não faz ideia o quanto eu me lembro disso, como eu olho assim, me arrependo dessas coisas. As pessoas acham que Deus só fala contigo se Ele descer. Algumas pessoas, né, a gente sabe que não é bem assim. Mas quando você olha, quando eu olhei aquela foto que a minha esposa tirou e que Deus falou comigo, como não crer em Deus? E esse crer em Deus passa. Eu digo assim, ninguém, exatamente ninguém, essa é a minha linha de pensamento. Eu entendo assim. Ninguém passa a crer em Deus se ele não tiver uma experiência com o próprio Deus. Com certeza. Você precisa ter... Tu tem experiência com Deus todos os dias. Todos os dias que quando você sai da porta da sua casa, qual de nós não passou por um determinado lugar? Passou por um determinado lugar e ali estava um espaço e alguma coisa. As pessoas olham, elas falam alguma coisa, sexto sentido, me diz que não é para mim ir por aí. Quando nada mais é, ou é Espírito Santo falando contigo. Não faz isso. E a gente tem, não, é meu sexto sentido.
Alguma coisa me disse isso. Então, todos nós saímos de nossas casas para trabalhar, acordamos de manhã e Deus está ali, dizendo exatamente, te protegendo, te guardando. Assim não é diferente, né? É comigo, e não é diferente com nenhum. Independente se ele seja evangélico, católico, da Assembleia de Deus, se ele é presbítero, se ele seja, ele crê, Deus está ali falando com ele, mesmo que tu não acredite, mas ele está do teu lado. Ele está falando para ti o que ele quer da tua vida. O que faz a gente diferente? É porque você entendeu quem é Deus, eu entendi quem é Deus, e eu dou ouvidos para ele. Sim. E tem pessoas que não dão. Então, você que está me escutando, se você pensa que Deus não fala com você, fala com você tanto quanto fala comigo e com as outras pessoas. O que nós precisamos fazer? Abrir o nosso coração para ouvi-lo. Dando ouvido para Deus. Se você começar a dar ouvido, entenda. Se você der ouvido para Deus, ele vai trabalhar na tua vida. Sim. Ah, mas eu sou um homem ruim. Gente, eu também não fui esse docinho todo. Eu tinha minhas falhas. Eu fazia as coisas erradas. A diferença do careca cristão hoje, ela passa por 2 momentos. Eu bebia, enchia a cara, fazia tudo de errado. Na sexta, no sábado e no domingo, eu sentava em um lugar, ia beber uma cerveja e me glorificar daquilo que eu estava fazendo errado. Dizendo, não é mais... Olha, eu ria de tudo errado que eu fazia. E hoje eu, careca, cristão, quando faz alguma coisa de errado, eu vou dobrar meu joelho e pedir perdão para Deus. Senhor, me ajuda, me tira essa coisa ruim que eu não consigo tirar da minha vida. E eu vou me entristecer, chorar com Deus. Eu não preciso aqui chorando na tua frente para te entender. Mas eu vou dobrar meu joelho lá no meu cantinho, reservado, na minha hora, onde eu estava conversando com a minha filha. E ela estava reclamando, falando de mim. Eu disse, conversando comigo, minha filha, você vê papai orar? Eu disse, não. Levante de madrugada, meu amor, com o pai. Aí você vai ver papai de joelho lá dobrando, orando. É todos os dias? Muitas das vezes não. Porque se eu começar a falar aqui que eu sou aquele crente, que eu sou aquela pessoa aqui, quando eu chegar em casa eu vou estar triste, porque era para me falar a verdade. E não está falando. Então eu falo para ela, minha filha, eu, não todos os tempos, mas eu dobro de madrugada, eu oro a Deus, eu busco. Às vezes eu estou numa contenda, eu estou aqui numa coisa ruim. A minha vida pessoal, às vezes está acontecendo alguma coisa, eu estou aqui orando, Senhor, me guarda, me protege, Senhor. Eu vim na minha moto orando, conversando com Deus. Quando você estava orando aí, antes de você estar, eu já estou na minha mente aqui, Senhor. Não deixa ser alguém que quer aparecer, falar de si, falar de si, falar de si. Eu quero que tu me use para falar aquilo. Então, assim, eu não vou falar. Eu vou falar aquilo que é o certo. Não vou passar nem nada do que Deus colocou. Então, como não crer em Deus? Eu creio em Deus por conta de que tudo o que eu passei. E aí Deus fala comigo aqui, fala comigo ali. Essa história aí, esse testemunho, fala de história, esse testemunho que eu acabei de te dar é algo muito forte. Com certeza. O senhor sabe, assim, que penso que existem diversas formas da gente conhecer a Deus, mas às vezes nós somos a única forma que alguém vai conhecer a Deus, vai ver na prática a ação dele. É por isso que a gente existe aqui, por isso que o programa existe, para trazer esses testemunhos, mostrando como Deus age na vida de cada um, né? E a sua história é muito, muito forte nesse sentido, né? De que foi uma história muito difícil, mas que mesmo com tantas provações, o Senhor não se fechou para Deus. Pelo contrário, permitiu que ele agisse, né? E se deixou ir aprendendo. Porque também existe uma ilusão de que a partir do momento que a gente entrega o nosso coração para Deus, a gente vai ser perfeito, a nossa vida vai ser perfeita, nós vamos ter tudo. É aquela questão da teologia da prosperidade. Não é assim, né? Jesus falou que cada um pegue a sua cruz e siga. Então, a gente precisa também estar preparado para passar por esses desafios,
né? Que ele vai estar do nosso lado. Então a gente precisa sempre ter isso em mente, né? Os desafios vão vir e o importante é que nós estejamos com ele. Desafio, assim, quando a gente fala, assim, essas lutas, ainda agora você me perguntou sobre quando a gente é forjado, né? Quando Deus está na vida da gente, o que a gente faz? Esse desafio, ele é constante. Não existe. Nós não somos revestidos de corpo perfeito. Nós não estamos ainda nesse patamar. Nós não vamos chegar. A perfeição, quando chegarmos à perfeição, volto a falar, Deus vai nos levar. Então, eu todos os dias, eu tento ser um homem melhor. Eu consigo. Olha, eu vou te confessar. Assim, lidar com as pessoas é mais difícil do que eu imaginava. Então, hoje eu tenho 18 pessoas trabalhando comigo e cada pessoa dessa, ela tem a sua vida diferenciada. E, por incrível que pareça, eu só tenho um evangélico dentro de toda essa estrutura, é o irmão da Adventista. Né? Então, assim, eu não consigo lidar só com uma pessoa. São muitas cabeças. Cada cabeça pensa diferente. Então, quando eu lido com essas pessoas, um quer isso, um quer aquilo, reclama disso, reclama daquilo, aí traz a sua situação para dentro daquilo lá, e eu preciso lidar com essas pessoas. Então, eu vou te confessar que não é fácil. Sim. E eu passo uma barra todo o tempo ali. Mas o que me dá segurança para eu entender isso? O próprio Deus. Que às vezes eu estou assim, meu Deus, hoje eu não estou aguentando. Disse, tu não vai fraquejar agora. Tu não sabe de onde tu veio. Tu lembra? Aí ele me faz lembrar quem eu era. Sim. E onde eu estava. Aí eu pego, olho, retorno lá, olho um pouquinho para a vida da minha mãe, olho para a vida dos meus irmãos. Vou te contar uma história aqui, ela é um pouco engraçada. Diga. Eu um dia, vou te falar que assim, não é que seja para me alegrar, mas ela é engraçada. Mas eu vou passar vou cortar um pouquinho aqui para resumir, né? Vou sintetizar o assunto. A gente estava passando uma barra em casa, na casa da minha mãe. Então, assim, o que aconteceu? Eu morava aqui, depois minha mãe foi para Castanhal, a gente deu um pulo para lá, então ficava nessa. Mesmo ela indo embora para lá, às vezes a gente visitava, voltava, enfim. E aí chegou um dia que a minha mãe veio embora para cá, trabalhar na casa de família. Não me recordo muito bem se foi isso, se ela veio para lá. Mas, enfim, nós estávamos em casa e não tinha nada o que comer. Gente, a gente olhava para um lado, nada, olhava para o outro lado. Deus forjou a gente de uma tal forma que, pelo amor de Deus, se a gente cair agora é porque a gente... Não tem como a gente desistir de Deus depois dele ter forjado a gente ou ter dado para a gente essas experiências. Aí nós sentamos lá e estava sem comida. Aí nós abrimos um armáriozinho que a gente tinha lá, uma gaveta, e tinha um charque que a gente já tinha cortado, colocar no feijão. E tem uma pelhanca dura no charque que tinha lá, um charque bem salgado. E essa pelhanca estava lá. E a gente não colocou no feijão, porque não tem sentido tu pegar aquela pelhanca dura, um couro duro que veio no charque, e jogar na carne para cozinhar feijão. E aí tinha acabado o feijão, tinha acabado tudo. E aí aí nós pegamos uma carne, cortamos bem miudinho, fritamos, botamos farinha, e nós dividimos entre a gente. Esse aqui é teu, esse é teu, esse é teu. Aí a minha irmã mais nova disse assim, eu não vou comer. Aí eu não vou comer isso, eu não vou comer. Aí nós pegamos com a nossa, dela ficou lá. Mas 5 horas depois a gente foi lá e já não estava mais. É engraçado pelo fato dela dizer que ela não ia comer. E o outro lado é que ela comeu a si mesma. Tamanha a dificuldade. Tamanha a dificuldade. Mas o que traz para a nossa história? É que você precisa passar por alguma dificuldade para você dar valor nas pequenas coisas que você tem.
Ela estava com muita fome e ela deu valor naquilo que dava para encher a barriga dela naquele momento. Sim. É por isso que eu dou tanto valor nas coisas que eu tenho agora. Embora eu passe dificuldade, embora eu tenha todo esse... É uma dor de cabeça para cá e a gente tem problema ali, gente. Mas toda essa dificuldade aqui não chega nem aos pés daqui. Então Deus honrou comigo. Nós não somos gratos a Deus suficiente como Ele merece. É verdade. Todos os dias eu agradeço. Eu vou dormir, eu deito da minha forma, da minha maneira. Sim. Eu deito na minha cama, às vezes a minha mulher nem vê, eu estou assim. Às vezes ela vê, às vezes eu assim. Como é que eu posso deixar de te amar depois de agradecer? Por tu ter me tirado de uma casinha de cachorro e me ter colocado numa cama dessa com ar-condicionado. Ai, tu é vencedor? Sou. Vou dizer uma coisa para vocês. Toda a dor que você está passando agora, tem certeza absoluta que Deus vai saber o momento certo para fazer isso tudo passar. Um dia um amigo meu, ele é pastor, e ele disse, ele estava pensando em se suicidar. Ele estava lá, pensando. E aí ele pegou de madrugada, com a corda preparado. Aí ele olhou para a televisão, na Universal estava falando sobre o amor de Deus. Ele é pastor hoje. Se não fosse aquele momento. Então, o teu programa, como outros, a gente pode achar que não. O meu sobrinho, ele tem 2 filhas deficientes, está em São Paulo fazendo tratamento. Ela é surda, então ela foi para lá fazer tratamento. Tá, estão lá faz um bocado de tempo. Ele mora em casa alugada lá, ajuda de uma igreja, ajuda de outra. Mas ele aceitou Jesus lá. Mas sabe como foi para ele aceitar Jesus? Nós fizemos uma pequena célula na minha casa depois que eu aceitei Jesus. E ele ia para lá com a esposa toda noite. Sabe o que aconteceu depois que ele foi lá? Não foi nós que colhemos. Talvez você não faça ideia de que isso pode estar chegando no ouvido de alguém lá. Porque nós fizemos lá e hoje ele aceitou Jesus estar lá. Firme e forte na fé. Amém. Glória a Deus por isso. E como alguém estava falando na televisão, e o cara que é pastor hoje, que alcançou o pai dele, que não era família, e todo mundo lá congregam junto comigo, e ele não, que um dia ele ouviu alguém falar do amor na televisão, e ele aceitou Jesus na hora que ele estava pensando em se matar. E o que salva é Cristo. E Cristo vai lá. Com ele vai certeza. trabalhar. Claro, mas nós somos o canal. Eu sempre ressalto isso, assim, que o CristoCast existe não pela Andréa. Aqui eu trago os convidados e são os convidados que falam de Deus. Eu sou apenas um canal para que essas pessoas venham dar testemunho de Deus. Agora, é muito importante que a gente dê testemunho sobre o que Deus faz na nossa vida. Assim como o Senhor veio falar da sua história, cada um de nós precisamos falar mais sobre isso, né? Precisamos falar mais porque todo mundo enfrenta um desafio e Deus está ali agindo. E a gente precisa falar mais sobre isso, e é por isso que a gente existe. A gente não sabe quem está ali do outro lado. Quem sabe está ali alguém que está precisando ouvir um testemunho desse, né? E deixar Deus agir no coração. Assim, é por isso que nós estamos existindo durante todo esse tempo e o quanto Deus quiser que nós continuemos essa missão. Você falou para mim, você escutou a sua filha cantar. Sim. Lá tá cantando. Você não faz ideia quantas crianças passaram para mim. Hoje um rapaz, um garotinho, ele é autista, pai, ele é autista. Como é que tu quer dormir ouvindo a música do Mingau do Careca? Ah, que lindo. Eu preciso contar essa história. O senhor já continua. Deixa eu só contextualizar. Gente, foi assim. Para o seu Careca estar aqui, preciso contextualizar essa história. A minha filha adora Mingau do Careca. E sempre passa lá na rua de casa, né, o carrinho, e a gente sempre compra, né, o Mingau do Careca. E sempre passa tocando uma música, sempre tocando um louvor.
E outro dia, minha filha estava cantarolando em casa esse louvor. E eu perguntei para ela, falei, filha, você está cantando a música que toca no carrinho do mingau? Ela falou, mamãe, fica tão na minha cabeça que eu tô aqui lembrando e de vez em quando eu canto. Eu falei para ela, eu também. E fiquei pensando, né, como Deus toca o nosso coração, às vezes, de uma forma super simples, né? De a gente estar ali no nosso dia a dia e estar lembrando de um louvor. E por conta disso, eu, numa outra vez, uma outra oportunidade que eu parei o carrinho do mingau para comprar o mingau do Careca, perguntei pro vendedor, até mandar um abraço para ele, pedi o contato, né, do seu Careca para que ele viesse aqui dar testemunho. E olha só, um louvor que vai tocando no seu carrinho, um louvor que o Senhor carrega no seu empreendimento, né? Toca o coração de outras tantas pessoas. Mas assim, não foi de caso pensado. Graças a Deus. Foi de caso pensado. Então assim, não tem como não usar, não falar de Deus. Uhum. Então assim, eu tenho um projeto, era para ele sair agora. Hoje são 13, né, se eu não me engano. Mas hoje 12, né? 12. Nós estamos no Setembro Amarelo. Sim. Mês internacional do combate ao suicídio. Sim. Dia 10 foi o dia. Mas a gente tem todo o mês ali para combater. Então era para conversar agora, esse começo do mês, e aí alguém que não fez o trabalho que era para ser feito lá, que eu pedi, e a gente teve que adiar um pouco o nosso projeto, mas ele é voltado para ajudar as pessoas. Então, assim, a questão da música, do hino, não foi algo que simplesmente fui lá e coloquei para vender. Foi pensado. Foi pensado em evangelizar. Nós fazemos duas coisas. Nós ganhamos dinheiro trabalhando, trazendo recursos, empregamos as pessoas. Algumas pessoas não são muito gratas, outras são muito gratas. Umas passaram por muita dificuldade. Vou te contar uma história depois de um funcionário meu. Né? Mas assim, e o que acontece? Acabou que a pessoa não fez lá. Não fez o que fez, a gente adiou um pouco o nosso projeto. Mas tem projetos que a gente faz lá, justamente para ajudar as pessoas. Porque vamos pensar aqui, eu vendo mingau. Eu tenho uma marca. Ela gosta do meu mingau. Então eu não tenho por que pegar aqui e lançar um monte de coisa para confundir as pessoas, não. Porque o projeto não é só para o mingau. O projeto é para evangelizar também. Um dado momento, uma música estava tocando lá em frente ao Filoiola. E a gente tem várias situações iguais a essa. São muitas. Eu fico muito feliz porque eu participo disso. Embora a gente não receba um tapinha na costa, mas quando você me chama para vir para o seu programa para falar da minha vida, para falar um pouco da minha história, dar o meu testemunho, você vai alcançar alguém. E naturalmente, eu já sou agraciado com isso. Então, quando está acontecendo lá, olha, está no louvor lá, em frente ao Filoiola, e aí eu tenho um carrinho lá, e o louvor tocando lá, fazendo a propaganda. E aí no dia seguinte, uma mulher chegou com um dos meus funcionários e disse assim, moço, deixa eu lhe falar uma coisa. Eu vim te agradecer. Eu vim te agradecer. Não, porque eu vou lhe falar. Eu estava do outro lado ontem, triste, desesperada, porque estava acontecendo uma situação comigo. E aí eu parei e fiquei olhando o louvor, olhando para o mingau, escutando o louvor. E eu saí para minha casa com aquele louvor no coração. E quando eu cheguei lá, minha vida parece que mudou completamente. Eu estava triste, desesperada, e Deus consolou o meu coração. Glória a Deus. Aí eu, Careca, não, de jeito nenhum. Apenas o nome de Deus precisa ser glorificado nisso, apenas. Eu só sou um instrumento, como você bem fala,
do seu trabalho, do que você faz. Nós somos instrumentos. Então, nós precisamos deixar Deus nos usar para que a gente faça isso. Então, tudo que eu faço, ele sempre vai ser direcionado. Claro, para que a gente se sustente, nós temos nosso sustento, para que nós vendamos, sim. Mas se a gente não tirar daí o tempo para Deus, é um problema na vida do ser humano. Todas as dificuldades que eu passei com Deus. Eu tenho certeza disso. Agora, imagine se eu tivesse passado todas essas dificuldades e sem Deus, gente, eu não ia aguentar. E as pessoas precisam entender, meu irmão, eu passei dificuldade tanto quanto você, mas olha onde eu estou hoje. E eu passo ainda, passo muito. Então, muita coisa que a gente faz, a gente acaba esquecendo de agradecer, a gente não dá o propósito certo, que o propósito certo é louvar o nome de Deus, agradecer a Deus por tudo que Ele está fazendo. Então, todas essas histórias aí, esse testemunho da moça que veio lá, tudo isso é para fazer com que o nome de Deus seja glorificado. Com certeza. Então, quando você vem ver que as pessoas estão ali, a gente consegue alcançar as pessoas, é muito lindo, tem muito. Claro que todos nós temos testemunho. Às vezes as pessoas têm testemunho, elas só não reconhecem que aquilo ali é um testemunho, porque elas ainda não reconheceram o próprio Deus. Mas um dia elas vão reconhecer. Olha, e com essa mensagem a gente vai encerrar o programa, infelizmente. Inclusive, eu acho que merece um segundo episódio com o senhor, porque o senhor com certeza tem outras tantas histórias, outros tantos testemunhos para compartilhar, uma história muito bonita a sua, viu? Me dê aqui sua mão, que a gente aqui no programa termina assim, dando a mão um para o outro. Eu quero muito pedir que Deus abençoe a sua vida, mais ainda. Isso. Que o Senhor, aleluia. Que o Senhor esteja sempre acompanhado do Espírito Santo. Aleluia. E que Ele possa conduzir os seus passos cada vez mais, proteger a sua família e lhe aproximar cada vez mais do Pai, né? Obrigada pela sua presença aqui conosco, dando o seu testemunho, cedendo seu tempo para vir aqui conosco, falar de Deus. Isso é muito importante para a gente. E eu tenho certeza que a sua história tocou o coração de alguém ali do outro lado. Então, muito obrigada por vir aqui. Eu espero que sim, que tenha tocado o coração de alguém. Dizer que o prazer é meu. Se for para falar de Deus, melhor ainda. Né? Então, assim, o que me deixou mais feliz foi saber que, assim, hoje eu confesso a vocês, eu estava numa correria e eu acabei de uma hora para outra esquecendo meu compromisso, meu Deus, Elaine, não posso. Aí a minha esposa arrumou minha roupa, que negócio rápido, corre e pega a moto. E eu disse, como se comunica que eu não posso? Porque imagine se eu perdesse esse momento de falar de Deus, do que Ele tinha feito na minha vida. Aí eu, sinceramente, eu não ia ficar feliz, porque foi um momento de falar, assim, dizer, muitas das vezes me chamam para me falar de um empresário, mas de quem eu sou, o cristão, aí é mais difícil as pessoas chamarem. Mas vim para um programa para falar da maravilha que Deus fez na minha vida, porque tudo que Deus fez na minha vida fez na minha e vai fazer com certeza na vida de cada um de vocês que estão do outro lado escutando. Deem chance. Na verdade, nós precisamos de Deus. Mas Deus, Ele não vai te forçar. Ele não vai de maneira nenhuma. Então você precisa abrir o seu coração e deixar que o Espírito Santo haja na sua vida. E eu posso te garantir, experiência própria, que vai dar certo. Amém. Amém. Muito obrigada, viu? Mais uma vez. Você que ficou até agora acompanhando esse testemunho forte, bonito, intenso. Obrigada por ter ficado acompanhando a gente. Tenho certeza que o Espírito Santo tocou teu coração. Então, deixa eu te pedir, deixa o like, porque dessa forma a plataforma entende que esse conteúdo é relevante e encaminha esse testemunho para as pessoas que você ama.
encaminhe especialmente para aquelas pessoas que estão passando por alguma dificuldade, que estão sem esperança. Olha só como Deus agiu na vida do seu careca e pode agir na sua também. Então, não esqueça, ainda que você esteja muito entristecido, com a fé fragilizada, mas ainda assim, acredite, Deus é contigo. Então, com essa mensagem, a gente finaliza o programa de hoje, mas, como sempre, você sabe que eu e você nos vemos no próximo CristoCast.